Fala gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Todos nós gremistas ainda tentando assimilar o que foi a atuação horrorosa diante do Atlético Grau. Apesar de não termos perdido, a sensação é de derrota, né? Por ver o nível que o Grêmio se encontra. E infelizmente quero dizer para vocês que a gente vai precisar se acostumar. Vai demorar para que as coisas mudem para melhor. É claro que a gente não tem que se acostumar com isso como torcedores do Grêmio, porque a gente está falando de um clube vencedor, com uma história maravilhosa. Mas o que eu estou falando de acostumar é momentaneamente, pelo menos até abrir a janela de transferências. Com esse grupo, com essas opções, é isso que nós podemos apresentar. É claro que ontem o Grêmio preservou vários titulares, então nosso time é ruim, mas não tão ruim quanto o de ontem. Mas é claro que a preocupação ela é enorme, seja com o time titular ou com preservações. E realmente o que mais está nos fazendo perder o sono é o Campeonato Brasileiro. A Sul-Americana era uma esperança de título, mas a gente precisa garantir o mínimo, que é a permanência na elite do futebol nacional. Hoje, ainda bem, estamos fora da zona de rebaixamento e isso é muito importante, porque com um time tão ruim dentro da zona, além da ruindade, bate a pressão, a falta de confiança e aí as coisas pioram ainda mais. Um Grêmio que com o Mano já está mais organizado, mas organizado apenas, continua muito ruim, até porque não tem como treinador fazer milagre. Embora a gente vai cobrar que o Mano acerte. Por exemplo, ontem critiquei a escolha pela dobradinha de laterais pela esquerda. Normalmente se faz contra times mais qualificados. Contra o Atlético Grau precisava de uma dobradinha, era só colocar o André Henrique ali, talvez o Grêmio tivesse criado mais situações ofensivas. Bom, dentro disso, eu quero dizer para vocês que nesse vídeo a gente vai falar sobre um atacante que vai voltar de forma até surpreendente. A gente vai falar do Mano escancarando o problema e a gente vai falar de uma boa notícia. Sim, em meio a tanta preocupação, tem uma boa notícia relacionada à chegada de reforços no Grêmio. Tudo isso em nome de Matiello, corretora de seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Maravilha, pessoal, vai deixando teu like no vídeo, te inscreve no canal, like, se inscreva, ativa as notificações, vai deixando a tua opinião aqui nos comentários sobre todos os temas. Bom, o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o Mano ontem escancarou o que a gente abriu o vídeo falando aqui, né? E que infelizmente não é a percepção ainda de todos os gremistas, que é a falta de qualidade. De uma maneira bem habilidosa, o Mano deixou muito claro isso na entrevista coletiva, quando ele disse mais ou menos assim: vocês esperavam algo diferente do jogo de hoje mesmo? Como se dissesse, olha o time que a gente colocou em campo, gente. É fraco, é ruim, não tinha como fazer muito a mais. Eu acho que até dava, sim, né? O Grêmio tinha a obrigação, sim, de ganhar do Atlético Grau, porque é um time, com todo respeito, semi-amador, né? 15º colocado do desprezível campeonato peruano. Não dá para comparar com o nosso campeonato aqui. Então, se o Grêmio não consegue ganhar, preservando alguns jogadores do Atlético Grau, o que teremos pela frente no Campeonato Brasileiro? Bom, o Grêmio, ele é muito fraco. Eu acho que isso o torcedor precisa entender e o Mano está escancarando isso. Não foi a primeira vez que ele coloca essa situação em uma entrevista coletiva. Nós precisamos entender as fragilidades, a falta de qualidade da maioria dos jogadores. Temos alguns qualificados, sim, como o Wagner Leonardo, como o Marlon, como o Vilhaçante, como o Kiki, o Amuso, que até agora não saiu do departamento médico, me traz alguma esperança, e também o Bright White. Caso eu esteja esquecendo de alguém, me lembre, mas acho que não, acho que fica por aí. O restante são jogadores ruins, e mesmo os citados não são acima da média. Então, bora acostumar e bora torcer para que o Grêmio some o máximo de pontos possíveis, mesmo jogando um futebol péssimo, horroroso, lamentável, que é o que vem acontecendo. Mas a boa notícia sobre reforços também aparece. Olha só, ontem na transmissão da Rádio Bandeirantes, o nosso novo plantão esportivo, o Theo Castro, me respondeu a seguinte pergunta. Questionei ele sobre o número de jogos até a abertura da janela. Se a gente considerar a janela que vai abrir lá no dia 10 de julho, que é a janela ampla, que ficará aberta até setembro, o Grêmio terá 8 jogos ainda pela frente. Mas a informação que o Grêmio tem é que o clube poderá contratar também naquela mini janela
de junho, os 8 dias que ela ficará aberta por conta do Super Mundial de Clubes. Havia uma dúvida se somente os clubes que disputam o Super Mundial podem contratar e os outros não. A informação que o Grêmio tem, conversei com uma pessoa da diretoria, foi que o Grêmio também pode. Ela não me garantiu que o Grêmio vai contratar. A ideia é contratar. E o Grêmio já trabalha neste sentido para apenas concluir neste espaço curto as contratações. Mas pode ser que não faça nenhuma contratação neste período e deixe para fazer a partir de julho. Qual é a boa notícia? A boa notícia de fato é que serão somente 8 jogos até lá. O Grêmio tem somente 8 jogos pela frente, incluindo, segundo o Theo Castro, todas as competições, o jogo de volta contra o CSA, as partidas do Campeonato Brasileiro e também as 2 restantes da fase de grupos da Copa Sul-Americana, as 2 em casa, contra o Sportivo Luquenho e contra o Godoy Cruz. A gente precisa, lembrando, passar em primeiro. Então, gente, eu tinha na cabeça, não sei vocês, que eram muitos jogos até lá, até porque estamos falando aí de aproximadamente 2 meses. Porém, tem a parada da data FIFA. Vai ficar um longo período parado, por isso são poucos jogos. Eu achava que a gente teria que jogar uns 15 jogos, e a minha preocupação era muito maior. Então, esse elenco limitado, esse time fraco do Grêmio, vai jogar apenas mais 8 jogos até o início da janela. Depois vai depender também da agilidade da direção em contratar, e que contrate de forma assertiva, né? Porque tem sido lamentável a maneira como o Grêmio se comporta nas últimas janelas. O Grêmio contrata jogadores ruins, como Arezzo, Aravena, Gemerson, não consegue fazer a leitura correta do que precisa para o elenco, esqueceu do meio-campo, esqueceu do lado direito da zaga. Olha, lamentável, né? O Grêmio não tem um camisa 8, não tem um meia. É dureza. Mas, vamos lá, o Grêmio precisa focar nessas 3 contratações principalmente, precisa de mais. Precisa das 7 contratações que estão buscando. Mas, assim, como algo mais forte, assim, mais desesperador, eu diria, um zagueiro titular pro lado direito, um camisa 8 e um meia. Isso, assim, é urgente no Grêmio. Pra gente concluir o vídeo, tá? A surpresa em relação ao jogador que vai voltar. Mas antes eu quero te dizer que a Matiello Corretora de Seguros é o lugar certo para tu fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida, para tu ter a tranquilidade necessária no momento mais importante, que é o do sinistro, pois eles vão cuidar de toda a burocracia e vão, óbvio, te pagar corretamente todas as coberturas contratadas. Então faz uma cotação sem compromisso, compara o preço e também as coberturas falando direto com o proprietário Matiello no telefone que está na tela, Matiello Corretora de Seguros. O jogador que vai voltar a ser utilizado pelo Grêmio é Pavon. Sim, o Mano Menezes deixou muito claro ontem na entrevista quando falou dos pontas. Ele disse, hoje a gente tinha pontas a menos porque a gente não pôde contar com o Amuso, que está sendo preparado inclusive para jogar no sábado. Essa é uma boa notícia para que ele esteja em campo contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. E não tínhamos também o Kiki, que não podia começar o jogo pelo desgaste, entrou apenas na segunda etapa, e não tinha o Aravena e não tinha o Pavon. Ele citou o Pavon e disse que o Pavon seria útil sim no jogo de ontem. O que eu quero dizer para vocês é que o Pavon voltará, tá? Esperem o retorno do Pavon. Embora seja desejo da diretoria negociar esse jogador na metade da temporada, e eu diria que existe sim uma chance considerável dele sair do clube no meio do ano, o Mano Menezes está projetando a utilização desse jogador em termos de necessidade. Veja bem, não é que ele vai voltar ao time titular do Grêmio, mas ele vai voltar a figurar como uma alternativa. O Pavon vai aparecer de novo aí nos jogos do Grêmio e o Mano começou já a preparar esse terreno quando citou ele na entrevista. E aqui quero colocar para vocês o seguinte, gente, o Pavon é limitado? Sim, o Pavon é bem limitado. O Pavon não tem jogada pessoal, não tem drible. Mas o Pavon não é um jogador totalmente desprezível, gente. O Pavon é um jogador que se mata dentro de campo, se entrega. Taticamente ele é importante, ele marca as subidas dos laterais, ele é um jogador que participa muito do jogo, ele é um jogador de combinação. Ele não tem nível para ser titular do Grêmio? Não, ele não tem nível para ser titular. Mas para grupo, nessa draga atual que é o nosso elenco, o Pavon é útil. Ele é útil.
Então, gente, eu acho que ele ficou muito exposto pelo Quinteiros, que fazia ele ser o protagonista do time. Quando tu coloca um cara como o Pavão, com todas as suas limitações, para ser o protagonista, ele vai se queimar. Foi isso que aconteceu com o Pavão. É importante que a gente tenha esse entendimento para que, se de fato o Mano colocar ele de volta, a gente tenha um pouco de paciência com o Pavão. Um pouco de paciência com esse jogador, porque será importante. Beleza? Eu sei que é muito fácil chegar aqui e destruir o Pavão. Ah, vamos vaiar. Eu tô tentando construir e não destruir. Vamos construir pro bem do Grêmio. Todos nós somos gremistas e a gente tem que tentar pensar o lado positivo, tentar olhar também os dois lados da moeda. Beleza? Crepe do Alemão é o melhor do Rio Grande do Sul de forma disparada e incomparável, com várias opções de crepes salgados e doces. Crepe do Alemão na mais bela Praia Gaúcha, Torres, fica na Avenida Beira Mar. Crepe do Alemão é incomparável. Vai lá e faz uma resenha com o Alemão. Se vai a Torres, passará por Torres, próximo de Torres. Confere o crepe do Alemão, eu sei que tu não vai te arrepender e depois tu vai vir aqui me contar o quanto tu gostou, beleza? Tem o telefone da teleentrega também na tela, crepe do Alemão. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vai deixando a tua opinião nos comentários. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.